Amém? Amém. Então o apóstolo Paulo, ele começa aqui no versículo 3, no capítulo 6, ele começa no versículo 3 a mensagem. Agora eu quero pedir aos irmãos para ficar de pé, por favor, para a gente poder ler aqui a mensagem. Ele fala dos falsos mestres e os perigos da riqueza. Ele diz assim: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é infatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nasce inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão, combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Amém? Amém. Glória a Deus. Pode se sentar, irmãos. Há tipos de ensinamentos que deixam as pessoas avarentas, orgulhosas, soberbas. O evangelho é para transformar a vida do homem. O homem tem que se humilhar. Quando eu falo homem, eu estou falando o ser humano, no geral. O homem tem que se humilhar. Hoje eu meditava nessa palavra e me lembrei de uma passagem onde Jesus falou: se alguém não se converter e não se tornar como uma criança, não pode entrar no reino de Deus. Se alguém não se humilhar e não se tornar como uma criança, de maneira nenhuma poderá entrar no reino de Deus. Aí eu fiquei meditando, irmãos, quais os momentos em que o homem se humilha na terra. O homem só se humilha na terra enquanto ele é criança, porque uma criança, na sua pureza, ela não é orgulhosa. Se ela sentir vontade de chorar, ela chora. Se ela tiver necessidade, ela pede. Ela não é orgulhosa. Criança não é orgulhosa enquanto ela está na sua pureza. Mas quando ela deixa de ser criança, ela começa a ficar orgulhosa. Ela começa a pensar que ela já pode fazer as coisas dela sozinha. É assim que acontece. E durante esse tempo, há alguns momentos em que o ser humano se humilha. Quando ele fica doente, quando ele tem alguma necessidade, seja fome ou sede, ou necessidade de ser ajudado em qualquer uma área da vida dele, ele se humilha, porque ele entende que ele precisa. Também quando ele vê que ele está morrendo, ele se humilha. E geralmente é nesses momentos, irmãos, que é mais fácil o homem conhecer a Deus, porque o homem só pode conhecer a Deus. Deus só pode se aproximar de uma pessoa no momento em que a pessoa se humilha, no momento em que a pessoa reconhece que ela é pequena, que ela precisa. Enquanto ela estiver exaltada, enquanto ela estiver cheia de orgulho, Deus vai resistir, porque a Bíblia diz que Deus resiste o soberbo. Deus só vai se aproximar quando a pessoa abrir o coração e reconhecer que é necessitada. Então o homem, ele se humilha, ele pode se humilhar em um desses momentos, ou quando ele está doente, ou quando ele tem alguma necessidade, ou então quando ele vê que ele está morrendo, ou então quando ele encontra Jesus.
quando ele encontra o Senhor Jesus Cristo, ele se humilha. Ele vê a sua pequenez. Ele vê que ele é pequeno. Ele vê que ele é necessitado. Quando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo entra na vida de uma pessoa, entra com o objetivo de tornar a pessoa melhor. Deus enviou o Evangelho através de Jesus Cristo para transformar a nossa vida, para transformar o nosso caráter, para transformar os nossos pensamentos, para transformar o nosso coração, para transformar a nossa vida, para fazer de nós uma nova criatura. Portanto, o Evangelho traz a humildade para dentro de nós. Sem a humildade, irmãos, é impossível alguém ser transformado. Continua a mesma pessoa, enquanto não receber o Evangelho de Jesus Cristo em si. Por isso que eu digo, outro ensinamento que não seja o Evangelho vai fazer outra coisa na vida da pessoa, vai levar essa pessoa para bem longe da presença de Deus. Existem vários tipos de religião no mundo que, ao invés de aproximar as pessoas de Deus, está afastando as pessoas de Deus, está tornando o coração das pessoas mais orgulhoso do que já é. Enquanto alguém está longe de Deus porque não ouviu falar do Senhor, ela já é orgulhosa por natureza. Todo ser humano é orgulhoso por natureza. Mas se essa pessoa ainda não ouviu falar de Deus, ela é orgulhosa. Mas ela ainda pode pensar o seguinte: ela pode pensar que ela não merece o perdão de Deus, né? Ela pode pensar que ela não merece uma chance. Ela é orgulhosa de natureza, mas ainda ela não ouviu falar ainda sobre o Evangelho. Mas quando a pessoa ouve um Evangelho torcido, um Evangelho adulterado, um Evangelho falso, que promete uma coisa que Deus não está prometendo, por exemplo, que a pessoa pode vir e continuar do jeito que ela está, que não precisa ela mudar. Se ela entra na igreja como um homossexual, ela pode continuar a vida inteira nesse estado, que Deus não vai se importar. O que esse ensinamento está fazendo com essa pessoa? Está fazendo com que ela se torne mais orgulhosa do que ela já é. Aí, a partir desse momento, ela já vai pensar que ela merece alguma coisa, mesmo estando no estado que ela está. Ela vai achar que ela é um super-herói, mesmo no estado que ela está, que ela não precisa mudar, e que além disso Deus tem que abençoar a vida dela. Tem muita gente prometendo bênçãos que Deus não prometeu, principalmente na internet. Tem gente prometendo bênçãos que Deus não prometeu. Se o homem não se arrepender, meu irmão, ele não vai receber o perdão de Deus. Se ele não se converter dos maus caminhos, não tem salvação para ele. Não tem como eu chegar aqui e prometer para as pessoas uma bênção de Deus, se a própria palavra de Deus está dizendo que o homem tem que se humilhar. Quando a Bíblia vai falar para o povo que se chama pelo nome do Senhor, lá no livro das Crônicas, onde Deus fala: se o meu povo que se chama pelo meu nome, quando ele promete bênçãos, ele fala: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, primeira coisa, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Nós sempre estamos vendo aqui na palavra que as bênçãos são mediante um reconhecimento de que eu preciso me humilhar, me arrepender dos meus pecados para ser alcançado por Deus. Então, um evangelho falso, ela deixa a pessoa mais orgulhosa do que a pessoa já é. E o problema que estava acontecendo lá naquela época era que as pessoas estavam recebendo um evangelho de promessas que Deus não fez. Que quando elas viessem para o evangelho, que isso se tornaria uma fonte de lucro, que elas poderiam ficar ricas. Além de orgulhoso, a pessoa se torna avarenta e mal agradecida.
Quando a pessoa acha que ela merece, então ela vai se encher de orgulho e vai começar a correr atrás das coisas de uma forma desesperada. E quanto mais ela conseguir as coisas, mais insatisfeita ela vai ficar. Ela não vai se satisfazer com as coisas que ela tem. Hoje tem muita gente sofrendo com problema de ansiedade. Ontem eu até ouvi essa palavra, justamente porque não está satisfeita com o que tem, quer correr e buscar mais e mais, não está satisfeito, não é grato a Deus, não agradece pelo pouco que tem, ou pelo que já recebeu de Deus, não valoriza o que está na sua mão, não valoriza os recursos que Deus já deu, mas quer mais e mais e mais. Eu costumo dizer que a pessoa valoriza mais o que ela não tem do que o que ela tem, e com isso a pessoa vai adoecendo na alma. Essa ansiedade está consumindo a alma dessa pessoa. Ela não consegue contentar com nada, porque nesse ponto o orgulho já transformou ela numa pessoa avarenta, numa pessoa apegada aos recursos daqui e afastada de Deus. Então esse tipo de ensinamento, irmãos, que não mostra Deus como Ele é, um Deus que é amor, mas um Deus também que é justiça, um Deus que é misericordioso, um Deus que é clemente, um Deus que é compassivo, um Deus que perdoa, um Deus que é bondade, mas também um Deus que é justo, um Deus que também corrige, um Deus que também castiga, um Deus que também disciplina. Se eu não apresentar Deus como Ele é para as pessoas, não vai haver mudança, porque a pessoa vai conhecer a Deus em partes, vai conhecer só a parte que interessa para ela, e não vai haver mudança nessa pessoa. E por isso a pessoa continua até pior do que ela já era, porque ela acha que ela merece ser abençoada a qualquer custo. Mesmo que se ela não mudar, ela vai ser abençoada do mesmo jeito. Não existe isso na Bíblia. E Paulo estava alertando Timóteo sobre isso, estava ensinando, estava exortando, para que ele ficasse atento com esses tipos de ensinamento que estavam pregando por lá. Amém, meus irmãos? Amém. Então o Evangelho é para te transformar numa pessoa melhor. Aleluia. Não melhor do que as outras, mas melhor, cheia de bondade, cheia de amor. Perdoar as pessoas é preciso. Se colocar no lugar dos outros é preciso. Estender a mão, fazer o bem, não julgar injustamente. Aqui pelo que está escrito aqui na palavra, no versículo 3 e 4, 3, 4 e 5, vai explicar, vai deixar claro que existia um ensino que não era de acordo com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho do Senhor Jesus é um Evangelho simples, é um Evangelho santo e simples, porque Jesus é humilde, Jesus não é soberbo, Jesus não é arrogante. Então não tem como uma pessoa receber o Evangelho de Jesus Cristo e não se transformar numa pessoa humilde. Se eu quero tomar água e eu vou naquele filtro ali, quando eu aperto a torneira vai sair o que tem lá dentro. É ou não é? Porque foi colocado água lá, vai sair água de lá. Então não tem como uma pessoa receber o Evangelho de Jesus, que é manso e humilde de coração, e ser outra coisa. Não tem como a pessoa receber um Evangelho de alguém que é humilde, uma palavra de alguém que é humilde, e ser soberbo, e ser orgulhoso. Não tem jeito, é incompatível. Então está recebendo uma informação errada, ou então não está recebendo o Evangelho certo, correto, de Jesus. Porque a pessoa que recebe o Evangelho de Jesus Cristo, ela se transforma numa pessoa melhor, ela se transforma numa pessoa mansa e humilde de coração, não uma pessoa vaidosa, não uma pessoa cheia de si, arrogante, pensa que é melhor que todo mundo. Não, irmão, Deus não é assim, Jesus não é assim. Aí ele está dizendo que quem recebe esse tipo de ensinamento, que estava sendo ensinado naquela época,
por pessoas sem responsabilidade e sem a verdade de Deus, disse que esse ensinamento ele traria inveja, provocação, difamação, suspeitas malignas, altercações sem fim e assim por diante. Ou seja, ele gera soberba, gera inveja, né? Infelizmente, esse tipo de evangelho existe no mundo hoje. Pessoas cheias de si, que não ensinam o evangelho da cruz, não ensinam o evangelho da verdade, não ensinam o evangelho da transformação, não ensinam o evangelho que veio do céu, mas criam o seu próprio modelo de pregação. O coração é cheio de soberbo, aí começa a inventar histórias para colocar sobre o evangelho, para anunciar para as pessoas. Por isso que é gerado cada dia mais pessoas soberbas, orgulhosas, pessoas arrogantes, que não perdoam ninguém. Então temos que voltar os nossos olhos para a pessoa de Jesus Cristo. No penúltimo culto aqui eu falei sobre a vida de Jesus aqui. Quem foi Jesus aqui? Como Jesus viveu? Como Jesus conviveu? Nós temos que ser cada dia mais parecidos com Ele, irmão. Jesus falou que se alguém quiser ser discípulo dele, tem que negar-se a si mesmo a cada dia. Não é fácil isso. Não é fácil eu negar a mim mesmo, porque a carne ela traz inimizade contra Deus. Muitas vezes a carne quer que eu responda a alguém que está fazendo mal comigo na mesma moeda, que eu me vingue dessa pessoa, que eu responda essa pessoa à altura do que ela está fazendo comigo. Mas o evangelho diz que não, que se alguém bater de um lado do meu rosto, eu tenho que virar o outro. Se alguém me perseguir, eu tenho que orar por essa pessoa. Se alguém me obrigar a caminhar 1 quilômetro com ela, eu preciso caminhar 2 quilômetros com ela. Que se alguém é meu inimigo, se declara meu inimigo, eu tenho que amar essa pessoa. Esse é o evangelho de Jesus. Isso é fácil de fazer? Não. Então requer renúncia. Eu preciso aprender a renunciar ao meu eu, aos meus desejos, ao que eu quero fazer. Do contrário, eu continuo sendo a mesma pessoa que eu sou sempre. Tem que ter uma mudança. Jesus morreu para que a gente seja transformado. Não pode ser a mesma pessoa, não pode. Tem que se transformar. E só o evangelho pode transformar. O de Jesus. Quem está entendendo a mensagem? Amém. Aí a palavra do Senhor, falando sobre essa questão aí de a falta do entendimento das pessoas que recebem esse tipo de mensagem, fala assim que grande fonte de lucro é a piedade com contentamento, ou seja, você receber os ensinamentos do Senhor e ser uma pessoa satisfeita com a graça de Deus sobre a sua vida. Deus não está contra riquezas aqui, na palavra não, porque a Bíblia diz que riquezas e honra vêm de Deus. Está escrito na palavra que riqueza e honra vêm de Deus. Só que Deus conhece o coração das pessoas. Deus sabe que se Ele der riqueza para certas pessoas, essas pessoas vão se desviar dos caminhos dele. Mas tem pessoas que Deus dá o dom de prosperar. Isso está escrito em Eclesiastes. Há pessoas que Deus conferiu o dom de riqueza, e essa pessoa vai ser uma pessoa rica, abençoada, e vai ajudar muita gente, e não vai sair dos caminhos de Deus por causa da riqueza. Mas o que a Bíblia está destacando como coisa mais importante é a vida eterna nos céus, depois dessa agora. Essa nós não podemos perder de forma nenhuma, irmãos. Tendo riqueza na terra ou não, vivendo uma vida próspera aqui ou não, nós precisamos querer estar com Deus na eternidade um dia. Isso só depende de nós, porque no que depender de Deus, Ele já fez a parte dele. Ele morreu na cruz para nos salvar. Ele deu a vida dele lá na cruz para que nós pudéssemos ter vida. Ele morreu a nossa morte para que nós pudéssemos ter a vida eterna, que é a vida que Ele dá. Amém, irmãos? Amém. Aí a palavra do Senhor está dizendo que no versículo 7, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa nenhuma podemos levar dele. Que verdade, irmão. Que coisa maravilhosa, que coisa tremenda. Nós não trouxemos nada para esse mundo.
Quando nós nascemos, nós não trouxemos nada, viemos sem nada, nascemos nus, não tínhamos roupa, não. E quando nós morremos, nós só levamos a roupa do corpo. Por mais que seja rico, não vai levar dinheiro no bolso. Também porque se levar a terra, vai dar fim naquilo ali. Tem uma ilustração que eu ouvi um dia, que um homem era muito rico, e ele fez 3 pedidos. Ele falou: eu tenho 3 desejos que eu quero que quando eu morrer, faça essas 3 coisas para realizar meu desejo. Quais as coisas? Eu quero que quando eu morrer, uma junta de médicos leve o meu caixão para o cemitério. Segunda coisa, pega todo o meu ouro e toda a minha prata e espalha pelas ruas de onde eu vou passar. Vai passar comigo. Terceira coisa, deixa minhas mãos abertas. Por quê? Porque os médicos me levaram para explicar e deixar claro que mesmo no meio dos médicos, os melhores médicos, uma pessoa morre. Eu não fico aqui para sempre. Que tudo, o dinheiro espalhado, o ouro e a prata, para ensinar o seguinte: que tudo que o homem conquista aqui vai ficar por aqui mesmo. E as mãos abertas para mostrar que eu não estou levando nada. Então a palavra do Senhor está dizendo aqui que nós não trouxemos nada para esse mundo e nada poderemos levar nele. Então para que se apegar? Para que ficar desesperado? Como diz o Salmo 127, levantar de madrugada e repousar tarde. Tem gente que trabalha de dia e de noite. Tem gente que não tem tempo para nada, trabalha de dia e de noite, com medo de passar fome, com medo de ficar endividado. Tem que confiar em Deus, tem que trabalhar, mas tem que confiar em Deus. Há tempo para todas as coisas debaixo do céu, diz a palavra. E nós precisamos tirar tempo para buscar Deus, que é o mais importante. É ou não é? Aí a palavra do Senhor diz assim: tendo sustento com que nos vestir, estejamos contentes. Mas isso é difícil. Difícil para o avarento, que não se contenta com o que tem. Se ele não tem carro, ele está reclamando que não tem. Aí se Deus abre as portas e ele tem condição de comprar um carrinho básico, aí ele fica feliz quando ele compra. Aí passou um tempo, ele já está reclamando do carro, porque viu outro melhor. Aí Deus abriu as portas e comprou outro melhor, mas já não está satisfeito pelo mais, quer outro melhor ainda. Não está contente com o que tem, irmão. Não sabe confiar em Deus e esperar a hora certa das coisas acontecer. Tem gente que sacrifica, faz grandes sacrifícios aí, fica endividado, irmão, porque não pode ver as coisas, né? Tem muita gente assim, não consegue usufruir do que Deus deu, está preocupado, está ansioso e querer ter mais e mais e mais e mais. Para quê? Se tudo vai ficar aqui. Por que não é avarento então para se apegar com o reino de Deus, com as coisas de Deus? Por que então não passa noite de sono, orando e buscando o Senhor e se preparando para a eternidade, ajuntando tesouro no céu, no lugar em que verdadeiramente nós vamos permanecer, na cidade que verdadeiramente nós vamos morar, habitar para sempre? Se crê no Evangelho verdadeiro, se crê em Jesus. A palavra do Senhor aqui no versículo 9 diz assim: os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e assim mesmo se atormentaram com muitas dores. Deus pode te dar muito mais do que você pediu ou pensou, porque Ele é dono do ouro e da prata. Agora Deus não vai te dar, irmãos, uma coisa. Ele quer te salvar. Ele não vai te dar uma coisa que tire você da presença dEle. Ele quer que você seja salvo, que nós sejamos salvos. Agora, se for
para eu ter alguma coisa que vai me tirar o direito de estar com Deus na eternidade, eu quero morrer pobre. Amém, Jesus. Tem um salmista, na verdade, um homem que escreveu o livro de Provérbios, nesse capítulo 30, num versículo está escrito assim: duas coisas eu peço ao Senhor, não me negue antes que eu morra, afasta de mim a falsidade e a mentira, e não me dê nem a riqueza nem a pobreza. Ele pediu a Deus, nem a riqueza nem a pobreza. Por que não a riqueza? Para que não aconteça que eu, estando farto, eu negue o Senhor, dizendo: quem é o Senhor? Eu não conheço o Senhor. E para não acontecer também de que eu, ficando empobrecido, eu venha furtar e profane o nome do Senhor, e escandalizo o nome do Senhor. Então, irmão, nós precisamos prestar atenção no que diz a Bíblia, não ficar preso a nada daqui dessa terra. Nós precisamos aprender isso. Não fique preso a nada dessa terra. Deus te deu recursos, administre com sabedoria, né? Com bondade no seu coração. Deus tem mais e mais para acrescentar na sua vida. Não seja avarento. Busque primeiro o reino de Deus e a justiça do reino de Deus, e as outras coisas serão acrescentadas. Amém? Amém. Nós precisamos aprender a confiar em Deus, aprender a tirar o tempo para Deus, que aí Deus vai ajudar a gente a organizar o tempo para fazer as outras coisas. Precisamos aprender a honrar a Deus com a nossa vida, com os nossos bens e com tudo que nós temos, para que Deus vai nos honrar quando a gente fizer isso. A gente tem que parar de ser inseguro com as coisas. Tem que ficar morrendo de trabalhar, não tem nem tempo de ir na igreja, as coisas nunca vão dar certo, porque não tira um tempo para Deus. Não tira um tempo para Deus, não honra a Deus, então também vai dar errado. Então a palavra de Deus nos ensina essas lições maravilhosas, e a Bíblia diz que o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Tem gente que fala: o dinheiro é a raiz de todos os males. Não é assim, irmão. A palavra está dizendo que é o amor ao dinheiro. Tem uma diferença grande isso aí. Não é o dinheiro é a raiz de todos os males, não, irmão. O dinheiro é bom, e nós precisamos dele. Precisamos comprar as coisas, resolver problemas, é ou não é? Boa parte de problemas que nós enfrentamos a gente resolve com dinheiro, não é? Nós estamos num mundo que é um mundo material, capitalista, né? E precisa dos recursos. Agora, o que nós não podemos esquecer é que Deus vale muito mais. A salvação vale muito mais, a vida eterna vale muito mais do que os recursos materiais. Amém? Não se desvie da fé por causa desse desejo exagerado de conquistar e conquistar e conquistar. Não se desvie da fé. Tem muita gente que esfria o coração para Deus, para as coisas de Deus, e não busca mais o Senhor por causa desse desejo exagerado, né, de conquistar as coisas. O que mais importa é a gente terminar a nossa jornada aqui salvo. Aí ele diz: tu, porém, o homem de Deus, foge dessas coisas, antes segue a fé, a piedade, o amor, a fé, a constância, a mansidão, e combate o bom combate da fé, e toma posse da vida eterna. Então toma posse da vida eterna, foge dessas coisas. Que coisas? Essa corrida maluca atrás do vento. O que Deus tem para a sua vida, Ele vai te dar. Aleluia. Tem que trabalhar, né, irmãos? Tem que planejar também. Tem que pedir a Deus sabedoria também. Não pode cruzar os braços, né? Cruzar os braços e esperar uma mágica. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E não trabalha. Está errado, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Cruza os braços. É brincadeira, né? A palavra de Deus diz que o homem tem que comer o pão com o suor do seu rosto, não é? Está escrito na palavra. Mas tem gente que arruma um jeito para tudo, né, irmãos? O Senhor é meu pastor, não me faltará. Aí cruza os braços, aí as portas começam a fechar, começa a dar tudo errado, aí a pessoa começa a reclamar de Deus. Pai, não, irmão, tem que entender, né? Nós temos que entender como que as coisas funcionam. O que Deus está dizendo aqui para nós é que nós temos que confiar nele, nós temos que também trabalhar, né? Mas que acima de tudo nós temos que tomar posse da vida eterna, porque a nossa vida aqui não é para sempre,
Nós sabemos disso. Nossa vida aqui não é para sempre. Nós temos pouco tempo de vida aqui. E durante esse pouco tempo de vida, nós temos que tomar posse da verdadeira vida, a vida eterna em Cristo Jesus. Então fique no Evangelho da verdade. Fique no Evangelho que te ensina que o homem tem que se arrepender dos seus pecados, que o homem tem que se consertar com Deus, que o homem tem que se converter dos maus caminhos, tem que se apartar do mal, que tem que buscar primeiro o reino de Deus e a justiça dele. Fique no Evangelho que diz que você tem que negar-se a si mesmo todo dia para seguir Jesus, que tem que perdoar as pessoas que te ofenderam, que tem que amar o seu próximo, se colocar no lugar das pessoas. Fique nesse Evangelho, que no final de tudo, Jesus vai dizer para você: vinde benditos do meu Pai, e entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Esse é o verdadeiro Evangelho. Aleluia. O Evangelho da Bíblia Sagrada trazido por Jesus Cristo. Passou disso aqui, irmãos, já não é a verdade. A Bíblia diz que nós não podemos nem tirar e nem acrescentar nada do que está escrito aqui. Não pode ultrapassar o que está escrito aqui. Não pode inventar histórias em cima do que está escrito aqui. A não ser que a pessoa conta uma parábola como Jesus contou. Eu contei uma ilustração aqui, mas nesse caso não é acrescentar nada, porque Jesus também contou parábolas para comparar aquilo que ele estava falando com aquelas situações ali. Tem várias parábolas na Bíblia que Jesus contou e ele não estava acrescentando nada, simplesmente estava ilustrando para que as pessoas entendessem melhor. Amém? Não podemos acrescentar e nem tirar. E terminando, eu quero comparar mais uma vez aqui, rapidamente. O Evangelho, ele é semelhante a uma água que mata a nossa sede. Não precisa acrescentar nada na água, precisa? Ela é pura, já vem na medida da nossa necessidade, não é? Se acrescentar alguma coisa, ela já não é água pura, não é? Assim é o Evangelho. Ele resolve a nossa situação, a nossa sede de Deus, o Evangelho resolve. O verdadeiro da Bíblia Sagrada. Glória a Deus. Agora, se acrescentar, se adulterar, se colocar outra coisa, aí já vai desviar a gente do caminho de Deus. Então eu quero deixar essa mensagem aqui para a igreja nessa noite. Amém? Quem entendeu?